Boa noite, professor. Como o senhor bem sabe, a turma foi dividida em grupos e o nosso ficou responsável por abordar as proteínas séricas. O grupo é composto por Bárbara Basílio, Beatriz, Lucilena, Maria Júlia e eu. As proteínas exibem inúmeras funções biológicas, atuando como enzimas, hormônios, anticorpos, componentes do sistema complemento, mantendo a pressão osmótica plasmática, transportando hormônios, vitaminas, metais e drogas, servindo, inclusive, como reservatórios para sua liberação e uso, solubilizando lipídios, transportando oxigênio e afetando a homeostasia através dos fatores proteicos da coagulação. Centenas de proteínas diferentes estão presentes no plasma sanguíneo e são conhecidas coletivamente como proteínas plasmáticas. A maioria é sintetizada e catabolizada no fígado. Além disso, elas não circulam só no sangue, mas também nos espaços extracelulares dos tecidos. Respostas inflamatórias inespecíficas, tal como no caso de infecções, doenças autoimunes, entre outros, e lesões teciduais, no caso de traumas, cirurgia, infarto do miocárdio ou tumores, são consideradas reações de fase aguda, ou seja, APR. Essas APRs são associadas à maioria das alterações nas concentrações de proteínas séricas em casos de doença. As proteínas cujas concentrações são afetadas por conta das APRs são conhecidas como proteínas de fase aguda, ou APPs. Quando a concentração de determinada proteína está aumentada no caso de uma APR, ela é conhecida como APP positiva. Caso contrário, quando a diminuição da concentração de uma proteína é associada à APR, ela é designada APP negativa. A variação nas concentrações de proteínas plasmáticas são desencadeadas por citocinas liberadas nos locais de injúria. Na prática, essas alterações são úteis para a detecção de inflamação, enquanto que medidas sequenciais de proteínas, tais como a PCR, são úteis no monitoramento do progresso da inflamação ou sua resposta ao tratamento. Esse trabalho resolveu focar em 15 das proteínas plasmáticas que foram as que receberam mais foco durante a matéria. Falaremos sobre um exame geral para avaliação de proteínas séricas, muito conhecido, e depois abordaremos exames específicos junto com outras particularidades de cada uma das proteínas. Existem diversos métodos bioquímicos para analisar individualmente ou não as proteínas séricas. A eletroforese, ou em específico a eletroforese de proteínas séricas, é uma técnica laboratorial que separa as proteínas presentes no plasma humano em frações de acordo com suas respectivas cargas elétricas. Como vemos na imagem, na técnica de eletroforese, a quantificação das proteínas ela vai ser separada nas seguintes bandas: albumina, proteínas alfa-1, alfa-2, beta e gama. Essa análise de bandas ela não vai ser um diagnóstico final, porém é um bom início para muitos casos. Relembrando que a eletroforese vai analisar as proteínas como um todo e em grupos, e para a quantificação individual são utilizados inúmeros outros métodos. A albumina, apesar de ser uma proteína globular pequena, é a mais abundante encontrada no plasma a partir do meio da gestação até a morte do indivíduo, sendo responsável por aproximadamente metade da massa correspondente às proteínas plasmáticas. Por causa de sua alta concentração plasmática e de seu tamanho relativamente pequeno, a albumina também é o principal componente proteico da maioria dos líquidos corporais extravasculares, incluindo líquido amniótico, líquido intersticial e urina. Aproximadamente 60% de toda a albumina do corpo se encontra no espaço extravascular. Ela não tem cadeias laterais de carboidrato, mas é altamente solúvel em água devido à sua elevada carga líquida negativa em pH fisiológico. A albumina é sintetizada principalmente pelas células parenquimais hepáticas, sendo codificada por um gene localizado no braço longo do cromossomo 4, intimamente ligado aos genes da alfa-fetoproteína e da globulina de ligação à vitamina D, que compartilham grande homologia de sequência com a albumina. A capacidade do fígado é enorme. Por exemplo, na síndrome nefrótica, a taxa de síntese pode ser 300% maior
do que a taxa normal. A taxa de síntese da albumina é controlada principalmente pela pressão osmótica coloidal e também pelo consumo de proteínas. Além disso, a síntese é denominada por citocinas inflamatórias. O catabolismo ocorre principalmente por pinocitose em todos os tecidos, com reutilização dos aminoácidos livres resultantes para a síntese de proteínas celulares. A meia-vida normal de uma albumina no plasma é de 15 a 19 dias. A principal função da albumina é a manutenção da pressão osmótica coloidal, tanto nos espaços vasculares como nos extravasculares. A albumina também se liga e transporta um grande número de compostos, incluindo ácidos graxos livres, fosfolipídios, íons metálicos, aminoácidos, drogas, hormônios e bilirrubina. Concentrações elevadas de albumina estão presentes somente na desidratação aguda e não têm importância clínica. Concentrações reduzidas, por sua vez, são vistas em inúmeras condições clínicas. A analbuminemia é uma deficiência genética rara que tem como característica a queda da concentração de albumina plasmática abaixo de 0,5 gramas por litro. As manifestações clínicas mais importantes desse quadro estão relacionadas com o transporte anormal de lipídios, que, como a gente já estudou nessa matéria, uma consequência de um transporte anormal de lipídios pode levar tanto ao desenvolvimento de uma dislipidemia, quanto ao desenvolvimento de uma placa aterosclerótica que pode gerar inúmeros transtornos. As inflamações agudas e crônicas são as causas mais comuns de hipoalbuminemia, ou seja, a queda na concentração de albumina. Essa redução acontece por meio de hemodiluição, perda de albumina para o espaço extravascular, consumo de albumina elevado pelas células e síntese reduzida de albumina. Nas doenças hepáticas, as concentrações reduzidas de albumina presentes na maioria dos casos resultam de concentrações elevadas de imunoglobulina, perda de albumina para o espaço extravascular e inibição direta da síntese de albumina por toxinas e álcool. O fígado é capaz de sintetizar quantidades aumentadas de albumina até que o dano ou a perda parenquimal hepática sejam graves, com a perda de aproximadamente 95% de sua função. No caso da perda urinária, como a albumina é relativamente pequena, quantidades significativas são filtradas para a urina. Entretanto, a maior parte da albumina é reabsorvida pelas células tubulares proximais. A urina normal excretada contém até 20 mg de albumina por grama de creatinina. Excreção acima desse valor sugere filtração glomerular aumentada, dano tubular ou hematúria, ou ainda a combinação desses dois fatores. Filtração elevada também ocorre em caso de exercício físico e febre. Portanto, a albumina urinária deve ser analisada sob condições controladas e repetida se existir dúvida clínica com relação à causa das concentrações aumentadas. Excreção moderadamente elevada, que seria de 20 a 300 mg por litro, ou microalbuminúria, parece predizer o desenvolvimento futuro de doença renal clínica em indivíduos com hipertensão ou diabetes mellitus. Exceto para analbuminemia hereditária, as menores concentrações de albumina plasmática estão presentes em indivíduos com síndrome nefrótica ativa, associada à perda acentuadamente aumentada da maioria das proteínas de tamanho pequeno e médio para a urina glomerular. Doenças inflamatórias do trato gastrointestinal estão associadas à perda gastrointestinal elevada de albumina. Essa queda de albumina geralmente é de pouco interesse, a não ser que seja excessiva ou persistente. Enteropatia com perda proteica crônica pode resultar em perda similar àquela observada na síndrome nefrótica. Em quadros de má nutrição de energia e proteína, as concentrações de albumina têm sido usadas para ajudar a detectar e monitorar o estado nutricional proteico. No entanto, concentrações baixas geralmente não se correlacionam com o grau de má nutrição, sendo mais frequentemente provocadas por reações de fase aguda. As concentrações plasmáticas de albumina são diminuídas em presença de edema e ascite. Entretanto, edema e ascites geralmente são decorrentes de permeabilidade vascular aumentada em vez de hipoalbuminemia por si. As concentrações de albumina nestes fluidos de edema e ascite
variam de muito baixas até mais altas do que as concentrações do próprio plasma. A maioria dos laboratórios clínicos analisa a albumina, quando individualmente, por métodos automatizados de ligação a corantes, usando os corantes verde de bromocresol, BCG, ou púrpura de bromocresol, BCP. Esses corantes têm maior afinidade por albumina, portanto, a taxa inicial de ligação geralmente é medida e relacionada com a concentração de albumina na amostra. O uso do soro é recomendado porque essas análises superestimam a albumina na presença de fibrinogênio e heparina. Além disso, essas análises tendem a ser inexatas se o padrão de proteína sérica global for anormal. Nesses casos, a quantificação imunoquímica é recomendada. Outros ligantes, incluindo drogas e metabólitos, ligam-se à albumina, mas geralmente não afetam de forma significativa as análises de ligação a corante de soro ou plasma, a menos que suas concentrações sejam extremamente altas. A alfa-1-glicoproteína ácida, ou AAG, também conhecido como orosso mucoide, contém um alto percentual de carboidratos com um grande número de resíduos de ácido ciálico. Portanto, tem uma carga líquida negativa muito alta e é muito solúvel em água. Ela é o principal constituinte da fração seromucoide do plasma, um grupo de proteínas precipitadas por ácidos fortes. A AAG é classificada como as lipocalinas, proteínas que se ligam a substâncias lipofílicas. Apesar da sua função fisiológica ser desconhecida, ela se liga e inativa hormônios básicos e lipofílicos, incluindo progesterona e antagonista de progesterona, RU486. Ela também se liga e reduz a biodisponibilidade de muitas drogas, incluindo propanolol, quinidina, clorpromazina, cocaína e benzodiazepinas. Se as concentrações de AAG são elevadas, pode ser necessário aumentar as dosagens da droga para compensar a ligação aumentada. As concentrações de AAG aumentam em reações de fase aguda, especialmente na doença inflamatória gastrointestinal e nas neoplasias malignas. As concentrações são aumentadas pelos corticosteroides e algumas drogas anti-inflamatórias não esteroidais. Estrógenos, como na gravidez ou no uso de anticoncepcional, diminuem a síntese de AAG. As concentrações também são baixas nas síndromes de perda proteica, tais como síndrome nefrótica. Diversas variantes genéticas da AAG são conhecidas, entretanto, elas não são clinicamente importantes. Embora a alfa-glicoproteína ácida seja uma das proteínas de mais alta concentração na região de alfa-1-globulina na eletroforese de soro de rotina, ela não cora bem com corante de proteína por causa do seu alto teor de carboidratos. Ela pode ser visualizada pelo uso do diácido periódico de Schiff ou outros corantes de carboidrato. A AAG é quantificada por todos os métodos imunoquímicos, incluindo turbidimetria e nefelometria, que no caso são técnicas semelhantes à espectrometria, que analisam a interação do composto com a radiação. A alfa-1 antitripsina, ou AAT, é uma serpina, inibidor de serina proteinase, que inativa as serinas proteases, especialmente aquelas estruturalmente relacionadas com tripsina. Outras serpinas incluem alfa-1 antiquimiotripsina, alfa-2 antiplasmina, antitrombina 3 e o inibidor de C1. A AAT, assim como as anteriores, também é sintetizada nas células parenquimais hepáticas. Seu catabolismo, no entanto, também ocorre nessas células através de duas vias. Em uma, os complexos formados de AAT com as proteases que elas inativam são removidos por receptores do complexo serpina-enzima. Em outra, a AAT sem ácido ciálico é removida por receptor de acialoglicoproteínas hepáticos. Em termos molares, a AAT é o inibidor de proteinase de mais alta concentração do plasma. Fisiologicamente, é o inibidor mais importante da elastase leucocitária, liberada no processo de fagocitose pelos leucócitos polimorfonucleares. Essa enzima também reage com a elastina na árvore traqueobrônquica
e no endotélio vascular. O tamanho relativamente pequeno da AAT e a facilidade de difusão para esses tecidos são importantes para a prevenção da perda do recolhimento elástico. A elastase não inibida na árvore brônquia, em virtude do excesso de elastase ou de uma deficiência em AAT, pode resultar na perda do recolhimento elástico e desenvolvimento de enfisemas. As concentrações de AAT são elevadas nas reações de fase aguda e pelo estrógeno, como dito anteriormente, como na gravidez e na contracepção oral. Secundariamente, as concentrações de AAT são baixas em indivíduos com síndrome do desconforto respiratório neonatal, pancreatite grave e doenças associadas à perda proteica. Concentrações diminuídas de AAT provocadas por deficiência genética ou primária estão associadas a um risco muito alto do desenvolvimento de enfisema pulmonar basilar. A AAT é o principal constituinte da banda alfa-globulina na eletroforese de soro da rotina clínica. A AAG e a alfa-lipoproteína também estão incluídas na banda de alfa-globulina, mas não coram bem com corantes pépticos por conta do seu conteúdo elevado de carboidrato e lipídios, respectivamente. Continuando sobre as globulinas alfa-1, a alfa-fetoproteína é a principal proteína fetal e seu aumento normalmente está relacionado a defeitos do tubo neural, podendo também estar apontando gestação múltipla, morte fetal e hemorragias fetomaternas. Além disso, a concentração de alfa-fetoproteína sérica é aumentada em presença de muitas formas de carcinomas hepatocelulares e de tumores de células germinativas em crianças e adultos, não sendo um modo de diagnóstico para esses casos, que então precisam de uma análise do histórico do paciente e investigação mais específicas. Agora, em relação às globulinas do tipo alfa-2, primeiramente temos a alfa-2 macroglobulina, que é uma das maiores proteínas do plasma após as imunoglobulinas. Ela é uma importante inibidora de proteases do plasma, inibindo muitas classes diferentes de proteases, incluindo aquelas com serina, cisteína e íons metálicos em seus sítios proteolíticos. O aumento da sua concentração em relação às outras proteínas é característico de síndrome nefrótica, na qual ocorre uma perda das diversas pequenas proteínas, porém, devido ao seu tamanho, as alfa-2 macroglobulinas não são perdidas, mantendo-se no organismo e gerando essa diferença de concentração. Juntas, a alfa-2 macroglobulina e a aptoglobina constituem a maior parte das proteínas da zona alfa-2 na eletroforese de soro da rotina clínica. No período neonatal e na hemólise in vivo, a alfa-2 macroglobulina sozinha é o principal constituinte dessa zona. A ceroplasmina ela é sintetizada pelas células parenquimais hepáticas e o cobre é adicionado à cadeia peptídica por uma ATPase intracelular. Ele é essencial para o dobramento normal da cadeia polipeptídica e a função fisiológica principal da CP envolve reações de redução e oxidação no plasma. Ela funciona como oxidante e antioxidante, dependendo de fatores como a presença de íons férricos e sítios de ligação da ferritina. Indivíduos com deficiência genética primária de CP apresentam um quadro clínico similar ao apresentado por aqueles com hemacromatose hereditária por causa da incapacidade de incorporar ferro na transferrina. Esses indivíduos têm cobre tecidual normal, mas a reserva de ferro tecidual aumentada e ferro sérico diminuído. Por causa da sua instabilidade, a CP pode perder alguns ou todos os seus cobres espontaneamente, ou por oxidação durante o armazenamento do soro in vitro. A aptoglobina é uma alfa-2 glicoproteína que vai se ligar irreversivelmente à hemoglobina livre e evitar a sua perda na urina de modo a conservar o ferro. O aumento da sua concentração pode indicar não especificamente algum tipo de infecção, que então deve ser investigado por outros métodos, e a sua diminuição está relacionada à hemólise, sendo um marcador característico para essa situação. Transferrina é a principal proteína plasmática de transporte de ferro
é responsável pela maioria da capacidade total de ligação ao ferro do plasma. Uma molécula se liga a 2 íons férricos se a ceroplasmina estiver presente para atuar como uma ferroxidase. As concentrações plasmáticas são reguladas quase sempre pela disponibilidade do ferro e aumentando com a deficiência de ferro e diminuindo com o tratamento bem-sucedido, como ocorre com a albumina. Cerca da metade da transferrina se encontra fora do compartimento vascular nos líquidos extracelular. Na importância clínica, a avaliação das concentrações plasmáticas de transferrina é útil para o diagnóstico diferencial da anemia e para o monitoramento do tratamento da anemia ferropriva. Em casos de deficiência de ferro, a concentração de transferrina se encontra elevada, mas a proteína está menos saturada com ferro. Quando a anemia é causada por falha na incorporação de ferro nos eritrócitos e não por uma deficiência de ferro, a concentração de transferrina pode ser normal ou baixa, mas a proteína é muito saturada com o ferro. E a transferrina ela é quantificada com maior precisão por métodos imunoquímicos. As proteínas C3 e C4 fazem parte do sistema complemento, cuja ativação produz moléculas efetoras que iniciam a inflamação e facilitam a eliminação de antígenos por lise ou fagocitose, sendo reatores de fase aguda, fraca e tardia. Já quanto à sua importância clínica, as taxas de C3 e C4 vão se mostrar elevadas em caso de obstrução biliar, inflamações e infecções. A beta-2 microglobulina é uma proteína de baixa massa molecular encontrada nas superfícies celulares de todas as células nucleadas, sendo também o componente de cadeia leve do complexo antígeno leucocitário humano classe 1. Valores elevados são encontrados em grande número de doenças, incluindo a disfunção tubular nas inflamações e neoplasias. A proteína C-reativa, também conhecida por PCR, é uma proteína produzida pelo fígado, que geralmente está aumentada quando existe algum tipo de processo inflamatório ou infeccioso acontecendo no corpo, sendo um dos primeiros indicadores a estar alterado no exame de sangue nessas situações. No entanto, o PCR também pode ser usado para avaliar o risco que uma pessoa tem de desenvolver doenças cardiovasculares, já que quanto mais alta, maior o risco desse tipo de doença. Eu vou falar um pouco sobre as imunoglobulinas. As imunoglobulinas são proteínas produzidas pelos plasmócitos, ou seja, os linfócitos B ativados. Das globulinas, nós temos as glicoproteínas, lipoproteínas e imunoglobulinas. As imunoglobulinas elas são formadas por cadeias de peptídeos leves e pesadas. A maioria é formada por 2 cadeias leves e 2 cadeias pesadas. E elas estão organizadas em formato que lembra a letra Y. Então, o que vai juntar as cadeias leves com as pesadas são as pontes de sulfeto. E as cadeias pesadas estão ligadas entre si também por meio das pontes de sulfeto. E o antígeno ele vai se ligar na porção variável do anticorpo. Agora eu vou falar um pouco sobre as funções das imunoglobulinas. A IgG ela é a única imunoglobulina que atravessa a placenta, então ela chega até o feto. Ela tem uma resposta ligada a reações antigas e memória imunológica, e são os anticorpos que estão em maior quantidade no nosso organismo. A classe IgM indica anticorpos formados durante a resposta primária, e são os primeiros que se formam em resposta a patógenos complexos. Estão relacionados com a infecção aguda, ou seja, infecção recente. A IgA é uma imunoglobulina encontrada em secreções, como a lágrima, a saliva, fluidos nasais. Ela é importante na imunidade local de mucosa, então ela protege o organismo de infecções na mucosa do trato respiratório e do trato gastrointestinal. A IgE ela está relacionada com processos alérgicos. Então, ela é responsável por desencadear a liberação de histamina e enzimas. E a IgD auxilia na ativação da célula B. Expansão policlonal significa que o linfócito B ativado entra em expansão clonal.
e a todo momento tem-se outros linfócitos B ativados por proteínas diferentes do antígeno que também entram em expansão clonal, formando então a expansão policlonal. Então, vários linfócitos B diferentes estão em expansão, e isso indica o processo de infecção. Já na expansão monoclonal, o linfócito B ativado sofre mutações e transforma-se em célula cancerosa que fica proliferando, originando cópias de si mesma. Isso é um forte indicativo que o indivíduo tenha mieloma múltiplo. Nesses dois casos, houve aumento das globulinas. Já na hipogama-globulinemia, ocorre a diminuição da produção de imunoglobulinas. Isso ocorre em imunodeficiências hereditárias e adquiridas, e também em crianças prematuras.